Oi, boa noite. Nesta quinta-feira, o governo tomou medidas que vão mexer com muita gente. Cortou pela metade as importações de roupas da China, mandou baixar preços de remédios e vai obrigar 5 escolas de São Paulo a devolver o que cobraram a mais dos alunos. Além dessas medidas, um alerta. O governo vai jogar duro com as empresas que abusarem da liberdade de preços. No Dia dos Namorados, o significado do beijo para casais menos e mais experientes. É o início de alguma coisa mais avançada, vamos dizer assim. Beijo é o que começa tudo. E 2.000 candidatas participam do concurso que vai escolher a Morena do Tchan para dançar ao lado de Carla Pérez. E o governo brasileiro deu uma paulada na farra da importação de roupas chinesas a preço de banana, se é que a banana consegue custar tão pouco. Durante os próximos 3 anos, a importação de confecções da China será reduzida pela metade. Segundo o secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior, Frederico Álvares, essa decisão deve proteger a indústria nacional. Só nos últimos 2 anos, 30.600 trabalhadores brasileiros perderam seus empregos nas fábricas de tecidos e nas confecções, que tiveram prejuízo ou fecharam por causa da concorrência dos chineses. Concorrência desleal. A China é uma ditadura em que os operários ganham salários miseráveis e trabalham quase sem descanso, mas não reclamam não, nem fazem greves porque não são loucos, afinal de contas. Os últimos reclamaram, ficaram por baixo dos tanques de guerra. E é por isso que os chineses podem exportar uma camisa por 30, 40 ou 50 centavos. O governo intervém no mercado para conter aumentos abusivos. 5 escolas de São Paulo, 3 siderúrgicas e um laboratório vão ter que explicar reajustes, baixar preços e até devolver dinheiro. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Paulista e a Usiminas comunicaram em conjunto um aumento do preço do aço de até 12% em julho. 8 empresas fornecedoras de sulfato de alumínio usado no tratamento de água reajustaram em 130% o preço do produto, todas no mesmo dia. Alguns remédios subiram mais de 100% desde janeiro do ano passado. 5 escolas de São Paulo aumentaram as mensalidades muito além do permitido pelo governo. O que há de comum em todas essas irregularidades estão na mira do novo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que já começou a agir. O que está se iniciando agora é uma nova fase na política de defesa da concorrência do país, com o trabalho sincrônico dos 3 órgãos responsáveis pela questão no Brasil. O governo resolveu aplicar algumas punições exemplares e espera que com isso as empresas pensem 2 vezes antes de abusar da liberdade de preços. O laboratório Rust vai ter que reduzir o preço de 18 remédios. As siderúrgicas não poderão aumentar o preço do aço como anunciaram. As 5 escolas paulistas deverão devolver o dinheiro que cobraram a mais através de compensações nas próximas mensalidades. E amanhã será aberto o processo administrativo contra outras 116 escolas em todo o país. E atenção que os feriados locais deixam de aumentar em 1 dia o prazo de compensação dos cheques. O Banco Central decidiu nesta quinta-feira que, independentemente de haver feriado ou não, o prazo de compensação em praças diferentes será mantido entre 3 e 6 dias úteis. Um novo tipo de laser começa a ser usado em São Paulo e vai beneficiar principalmente os idosos, que são mais propensos aos problemas que atingem o fundo do olho. Ele torna as operações mais rápidas e seguras, ao contrário dos métodos tradicionais que costumam machucar a retina. O equipamento foi importado pela Santa Casa e funciona com laser infravermelho. Ele serve basicamente para tratar a degeneração da retina, um problema que atinge em maior escala as pessoas com mais de 60 anos. A degeneração da retina forma uma membrana no fundo do olho e a pessoa pode até ficar cega. Com esse equipamento, o médico mira a retina e em apenas 10 minutos faz a cirurgia. O laser infravermelho destrói a membrana sem provocar dor. Veja a seguir como o governo aplicou um duro golpe na política de invasões de terra e a quadrilha do celular que chegou a uma fraude quase perfeita. O governo baixou uma medida provisória nesta quinta-feira para combater as fraudes nas indenizações de terras.
Agora vai ficar mais difícil para fazendeiros associados a funcionários do governo inflacionar o preço das terras que serão compradas pelo governo. Outra mudança radical: o INCRA só vai fazer a vistoria para efeito de reforma agrária depois que os invasores forem embora. Indenizações superfaturadas, compra de fazendas com terras que não servem para plantar, as fraudes nas desapropriações em Tocantins e outros estados obrigaram o governo a editar hoje uma medida provisória que muda as regras na reforma agrária. A partir de agora, o INCRA vai pagar o valor de mercado pela terra desapropriada. Se houver suspeita de superfaturamento, o governo pode anular o negócio e processar o técnico do INCRA envolvido na fraude. No caso dos latifúndios improdutivos, os proprietários ficam proibidos de dividir a fazenda até 6 meses após a notificação do INCRA. Significa um golpe de morte na corrupção, nas superindenizações e na indústria das desapropriações. O governo aproveitou as mudanças na legislação para minar o principal instrumento de pressão do movimento sem terra, as invasões. Agora, se quiserem que uma área seja desapropriada, os sem terra terão que apresentar um pedido por escrito. O INCRA terá 4 meses para analisar a terra. Mas se a fazenda for invadida, o INCRA não fará a vistoria até que a área seja desocupada. Essas decisões que o governo tomou vão muito além do combate à corrupção. Veja no comentário de Fernando Mitter. Se você examinar o pacote de medidas que altera os procedimentos para a reforma agrária, vai observar um claro golpe na política de invasões de terra. Simplesmente, segundo essas medidas, o INCRA não vai vistoriar mais propriedades que estejam invadidas. O movimento do sem terra vai ter que encarar essa nova realidade. Mas no meio dessas medidas há vários tipos de aperfeiçoamentos e agilizações que fortalecem a política de reforma agrária. Como, por exemplo, os entraves colocados à chamada indústria de desapropriações, inclusive com punições adequadas a funcionários inescrupulosos. A descentralização, dando participação significativa a estados e municípios nesse processo, é outro item claro de agilização, ao lado de medidas como aquela que impede a alteração da propriedade depois do recebimento do comunicado de vistoria. Enfim, a ideia é esta: se temos um não às invasões, temos um sim à reforma agrária. Presa em Santa Maria do Pará, uma quadrilha que aplicava um golpe para encobrir chamadas pelo telefone celular. O grupo fazia ligações internacionais para o Kuwait, para os Estados Unidos e para o Canadá, e a conta ia para outras pessoas. A quadrilha conseguiu criar um aparelho que rastreava e copiava o número de celulares de grandes cidades. O que eles ganhavam com esse esquema sofisticado, a polícia ainda investiga. O libanês Abdou Michel Salib, a indiana Amina Abu e a brasileira Vera Lúcia Leite foram presos pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Maria do Pará, a 100 quilômetros de Belém. Com eles foram apreendidos 19 telefones celulares habilitados, 32 fontes, 17 carregadores, 3 transformadores, um microcomputador e 8 telefones convencionais. Para onde é que seriam levados? Quem é o material? No início da tarde, a Polícia Federal foi para Salinas, a 200 quilômetros de Belém, e descobriu que nesta mansão a quadrilha instalou a base de operações. Segundo o caseiro, a mansão está alugada desde o dia 2 de junho para essas pessoas. Aqui os policiais encontraram mais 26 telefones celulares, um microcomputador e outros equipamentos. Os telefones são habilitados no Rio de Janeiro e São Paulo e serviam para fazer ligações internacionais, passando pelo Brasil sem que fossem registradas pela Telebrás. Essa suspeita foi reforçada com a prisão de mais 2 estrangeiros, o equatoriano Juan Carlos Romero Vilela e o canadense Millar Farrah. Eles faziam as ligações para clientes de vários países usando telefones clonados. Ou seja, a quadrilha copiava o código eletrônico de telefones habilitados, cobrava pelas ligações sem pagar nada para a Telebrás. O Rio de Janeiro lança em primeira mão o telefone público para surdos. Com a ajuda de um aparelho, o deficiente faz a ligação sem problemas. 4 telefones foram instalados em pontos movimentados, como a rodoviária Novo Rio. Para fazer a ligação, o deficiente auditivo precisa primeiro observar a luz vermelha. Ela acende quando a linha está livre. Depois, é só colocar o cartão e discar. A luz pisca para avisar que a ligação foi completada. O deficiente coloca o telefone nesse aparelho e pode se comunicar normalmente. A única exigência é que a outra pessoa também tenha o aparelho. Mas isso por enquanto. Ainda este ano deve ser montada uma central de operações
que irá ligar os telefones dos surdos com os telefones comuns. Um caminhão em alta velocidade provoca um acidente em São Paulo envolvendo mais 7 veículos. O caminhão capotou numa avenida da zona oeste da cidade e foi parar em cima desse Fusca. As 2 mulheres que estavam no carro e o motorista tiveram ferimentos leves. Os outros veículos estavam apenas estacionados e por isso não houve vítimas. Depois de 11 anos, os motoristas voltam a trafegar pela Estrada do Colono, que atravessa o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. A estrada funciona como um atalho entre o oeste e o sudoeste do estado, mas sempre causou polêmica por colocar em risco a reserva ecológica. A partir de agora, os menores que moram em Brasília precisam de autorização dos pais para fazer tatuagens. Os deputados distritais aprovaram uma lei que prevê multas e outras punições para quem tatuar os menores sem autorização. A loura do Tchan, Carla Pérez, vai ganhar uma nova parceira morena. O grupo está realizando um concurso em Salvador, na Bahia, para escolher o melhor rebolado. 2.000 candidatas concorrem à vaga. O concurso terá várias fases e nessa primeira etapa serão selecionadas 90 pré-candidatas. Veja em instantes um presente de morte, tarântulas pelo correio. E uma campanha contra o cigarro mostra como a nicotina ataca os pulmões e as artérias. Um flagrante de fraude com precatórios em Campinas, no interior de São Paulo. Um débito de R$1,5 milhão de reais relativo a uma desapropriação feita na década de 70 aparece misteriosamente como justificativa na relação de títulos públicos emitidos pelo município. Detalhe, a desapropriação já havia sido cancelada 4 anos antes da emissão dos títulos. Em 1974, a Prefeitura de Campinas queria desapropriar a área na Avenida Marechal Carmona, pertencente à família Seragioli, para a construção de uma via expressa, a Aquidaban. Por desapropriar a área, a Prefeitura de Campinas ficou obrigada a pagar uma indenização, o que gerou uma dívida para com a família Seragioli. É aí que entram os precatórios. Em 91, a desapropriação foi cancelada e o precatório extinto. O processo foi arquivado, mas, para surpresa dos proprietários da área, o nome da família reapareceu numa lista dos precatórios, a que Campinas enviou para aprovação no Senado em 1995. Coisa que a gente não deve ir aparecer no jornal, de repente, que você recebeu uma quantia que você nem na desapropriação recebeu um tostão sequer, como eu não poderia me surpreender? Edivaldo Orsi, que era vice-prefeito de Campinas, na época, disse que houve erro, mas não intencional. O dinheiro, garante ele, ficou nos cofres públicos para benefício da própria população de Campinas. Houve roubo e houve fraude numa série de estados e de municípios com o sistema financeiro. Em Campinas, não. Campinas não houve roubo de um centavo desse dinheiro. Tudo que foi emitido de título público, de precatório, entrou no caixa da prefeitura. E do caixa da prefeitura só saiu para pagamento de quem tinha direito de receber. O que ele quer dizer é que não houve roubo, o dinheiro não foi surrupiado, mas a verdade é que o dinheiro foi utilizado para outros fins que não o de pagamento de precatórios, o que é ilegal. Agora um noticiário internacional, uma declaração de guerra aos palestinos. Foi assim que o porta-voz de Yasser Arafat interpretou a decisão da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Os deputados também sugeriram que a embaixada americana seja transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Os muçulmanos querem que a cidade sagrada seja a capital de um futuro Estado palestino. E a partir de agora é proibido ter armas na Grã-Bretanha. Nada de pistolas, nem as esportivas. Os britânicos estão proibidos de ter qualquer tipo de arma de fogo. A nova lei, aprovada no parlamento com ampla maioria, foi impulsionada por uma tragédia. Em março do ano passado, um louco matou a tiros 16 crianças numa escola na Escócia. Guerra ao cigarro. O governo da Austrália choca com um anúncio de alerta aos fumantes. Esta é a aorta de um homem de 32 anos que fumava. Está entupida. O Ministério da Saúde quer mesmo chocar para que os 25% de australianos que ainda fumam larguem o vício.
eles custam muito caro ao governo. Os pulmões são como uma esponja com milhões de saquinhos de oxigênio atacados a cada tragada. Os pulmões de fumantes ficam podres. Mais uma rebelião de presos na Colômbia. O problema a gente já conhece bem, não é? Superlotação. Dessa vez, pelo menos 4 detentos morreram e 21 ficaram feridos. O motim começou de madrugada na cadeia Modelo, em Bogotá. A polícia não demorou para controlar a situação, mas até agora não está claro se os detentos foram mortos pelas tropas ou em brigas com outros prisioneiros. Este ano já aconteceram pelo menos 12 motins em presídios colombianos, uma média de 2 por mês. O motivo é sempre o mesmo, gente demais nas celas. A cadeia Modelo, por exemplo, tem capacidade para 1.900 presos, mas lá estão amontoados mais de 4.500. Essas rebeliões não são nada mais do que um reflexo da situação do lado de fora das cadeias colombianas. Veja aí o comentário de Newton Carlos. Altíssima criminalidade, sistema penal explosivo, máfias da coca, mais de 30 anos de guerrilha, esquadrões da morte. A violência dilacera a Colômbia em todos os campos e já provocou o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas, num país de 35 milhões de habitantes. Repetindo Ruanda, colombianos já procuram refúgio no Panamá. Uma cabra que amamenta tigres, um gato que leva patinhos para passear, gente que faz livro para gato e gente que manda tarântulas pelo correio. Só vendo, né? Olha só a encomenda que foi parar no Correio de Bogotá. Isso mesmo, caixas cheias de tarântulas. A polícia contou 117 aranhas, todas muito bem embaladas. A encomenda ia para um médico na Suíça. Agora, as tarântulas vão ser devolvidas para a selva colombiana. E tem mais. Uma canadense acaba de lançar na Inglaterra um livro que ensina a falar a língua dos gatos. Ela garante que entende todos os miados. Mas o que não dá para saber é se os bichanos entendem a escritora. Já a comunicação entre gatos e patos é perfeita. O gatão aqui leva 5 patinhos para passear todos os dias. O mais curioso é que tudo começou quando os patinhos seguiram o gato até a casa dele, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Do outro lado do mundo, lá na China, o instinto materno de uma cabra garante o sucesso de um projeto de preservação de animais em extinção. Ela amamenta uma porção de tigrinhos. Quando crescem, eles são libertados nas florestas da China. Futebol no próximo bloco com destaque para a pobreza de gols na Copa América. E a seleção brasileira estreia com mais uma novidade contra a Costa Rica nesta sexta-feira. Um acidente envolvendo 12 carros, 4 caminhões e um ônibus na rodovia dos Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior do estado, matou 5 pessoas na noite desta quinta-feira. O caminhão pegou fogo e a estrada ficou coberta por uma nuvem de fumaça. O acidente aconteceu às 9h30 da noite, perto de Jundiaí, no sentido capital-interior, e provocou um congestionamento de 5 quilômetros. O combate às invasões de terras e a CPI dos títulos públicos ganham mais espaço nos jornais que vão circular nesta sexta-feira. Você vai conferir agora as principais manchetes em todo o país. O jornal O Estado de São Paulo diz: saem medidas para dificultar a invasão de terra. E na Folha de São Paulo, pacote tenta inibir invasão de terra. Estado de Minas, guerra à invasão no campo. O jornal O Globo destaca a CPI dos precatórios. CPI, procurador manda abrir inquérito contra 18. Em São Paulo, o Jornal da Tarde alerta: preço do celular desaba e vai cair mais. Tênis agora, Gustavo Kuerten avança no torneio de Bolonha e agora tem pela frente o espanhol Alberto Berasategui, que é o atual campeão e número 14, campeão do torneio e número 14 do ranking mundial. O jogo será nesta sexta-feira. Para chegar às quartas de final, Guga despachou nesta quinta-feira um outro espanhol, Jacobo Dias. Mas no confronto do dia entre Brasil e Espanha deu empate. É que Fernando Meligeni foi eliminado pelo catalão Félix Mantilla. Meligeni ainda continua no torneio de duplas, onde divide a quadra com Gustavo Kuerten. E onde é que foram parar os artilheiros, hein? Quase não há gols nessa Copa América que está sendo disputada na Bolívia. Em 4 jogos, as redes balançaram apenas 3 vezes. Uma foi na vitória do Paraguai sobre o Chile, na abertura da Copa. As outras 2 nos jogos desta quinta-feira. Veja aí. Uruguai e Peru jogaram na cidade de Sucre
E Hidalgo, cobrando falta, fez aí, ó, o único gol do jogo, que foi o gol da vitória peruana. Uma zebra para cima da seleção uruguaia, que é a atual campeã da Copa América. Agora, Bolívia e Venezuela em La Paz. Depois desse cruzamento, Coimbra marcou esse golaço aí de calcanhar. Bolívia 1-0. E foi só. Uma seleção brasileira diferente para a estreia na Copa América nesta sexta-feira contra a Costa Rica. O técnico Zagallo vai fazer 3 alterações e 2 por contusões. Na zaga, Célio Silva sentiu dores no pé e não vai jogar. Zagallo já escalou Gonçalves para o lugar dele. Eu sou um jogador mais maduro, me sinto mais confiante para desempenhar um bom papel na seleção brasileira. E agora eu vou ter a oportunidade e eu espero aproveitar. Denilson também está fora. Ele ainda não se recuperou dessa entrada violenta no jogo contra a Inglaterra. Está com 6 pontos no rosto. Djalminha continua no time. Da minha parte, sem dúvida, fazer uma bela atuação, porque o objetivo é permanecer na equipe. Mas não é só. Zagallo decidiu também que o aniversariante Flávio Conceição será o novo titular da equipe. O futebol de Flávio voltou a encantar o técnico. Ele é um jogador mais jovem, que tem um chute potente, então eu acho que nós ganhamos dentro dessa situação e por isso eu mantive a seleção. Se Deus quiser, amanhã o meu melhor presente de aniversário vai ser a vitória. Mais uma semana de expectativa para Fluminense e Náutico. A CBF adiou para a próxima quinta-feira o anúncio do substituto do Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Num curto comunicado, o presidente da entidade, Ricardo Teixeira, informou que havia pedido um parecer ao departamento jurídico da CBF e que a decisão estava adiada. Fluminense e Náutico lutam para voltar à elite do futebol brasileiro e eu vou insistir nessa questão. Isso é um tapetão horroroso. Quem caiu, caiu. Para encerrar, Flamengo e Santos empataram em 0-0 essa noite na abertura da Copa dos Campeões. O jogo foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Às vésperas do século XXI, o mundo vive um tempo frenético e quase que não sobra tempo para nada, não é verdade? Só que nesse dia 12 de junho, os apaixonados pararam para comemorar. E a forma preferida para lembrar a data ainda é um gesto tradicional e que não perde a força com o passar do tempo. Para alguns é um ritual, para outros a mais pura expressão de carinho. Mas o significado é o que menos importa quando o assunto é o beijo. O beijo é o que começa tudo, começa o namoro. O beijo dado com amor é sempre beijo. É o início de alguma coisa mais avançada, vamos dizer assim. Não é? Primeiro beijo, lembro. O menino veio, pegou e me deu um beijo à força. Mãe espiando, pai espiando, a avó, então mais coruja ainda. E de repente, na saída, eu tasquei-lhe um beijo nela, né? Com vontade de dar outro, mas já estavam berrando na janela, né? A gente pensa que na hora é difícil, mas soa tudo, soa a mão e meio tremendo assim, mas todo mundo já sabe, todo mundo já nasce sabendo como dar o primeiro beijo. Quando para de beijar, a coisa já não está muito boa mais. Não está. De fato, você pode falar, uma pessoa que tem liberdade para tocar o outro, principalmente para tocar quem ama e através de uma expressão como beijo, de uma ligação íntima, essa pessoa, a gente pode falar que ela talvez seja mais feliz. Uma boa noite para todo mundo. Até amanhã. Band, 30 anos. Assista agora a Circulando. E de segunda a sábado, 8 da noite, o jornal que vai além da notícia. Jornal da Band, com Paulo Henrique Amorim.